Olá, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar hoje a nossa quinta aula do nosso curso de crescimento e discipulado. E o tema da nossa aula é como posso ter certeza de salvação. Então, é fato que, mesmo tendo sido salvos em Cristo Jesus, passando pela experiência da regeneração, em certos momentos da nossa vida, as dúvidas elas aparecem de fato, elas pairam sobre a nossa mente devido a questões diversas, né? Às vezes a não manutenção dos meios de graça, né? O fato de nós não perseverarmos na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a Igreja do Senhor, entre outros fatores, podem trazer dúvidas ao nosso coração. Então, o nosso propósito hoje é estudar, né, entender por que ou como nós podemos ter certeza da nossa salvação, visto que muitas pessoas entendem a salvação como algo inteiramente subjetivo, né, não objetivo na sua própria vida. Então, vamos dar início à aula. Nós já percorremos um caminho, né, na aula 4, a aula anterior, nós vimos como ser salvo. Então, uma questão lógica sabendo que a salvação ela vem pelo arrependimento e pela fé, é agora entender que uma vez tendo sido salvos, nós permanecemos ou permaneceremos salvos até o fim. Por isso que essa lição ela tem como propósito sanar essa dúvida que certamente em algum momento pode aparecer, ou se já não está no nosso coração, mas pode aparecer na nossa vida. Então, a salvação é um presente gratuito de Deus. Mas a certeza é o privilégio que nos traz paz e alegria na caminhada. Aí a pergunta é: por que ainda surgem dúvidas, né? Será que Deus realmente me aceitou? Eu não senti nada acontecer? E se eu não for bom o suficiente? Então, geralmente, essas dúvidas, elas, em muitos casos, têm a ver com a, a minha própria ainda, né? Apesar de saber que somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas ainda a tentativa de salvar-nos a nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente, por perceber o nosso pecado, a nossa fragilidade, a gente tem uma tendência a questionar se de fato podemos ter certeza da nossa salvação, visto que nós somos fracos e ainda, mesmo que não vamos dizer assim, reconheçamos, a gente acaba se tornando ainda muito dependente pelo menos na teoria, né, do entendimento de que nós temos que ser perfeitos para merecer a salvação de Deus. Quando, na verdade, como nós vimos anteriormente, a salvação é um dom gratuito concedido por Deus, que nós não fizemos nada para merecê-lo, não havia nada que pudéssemos fazer, visto que nossas obras eram imperfeitas, mas que em Cristo Jesus agora nós encontramos a aceitação por Deus. Então, a resposta a essa pergunta, né, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, 1 João 5,13 é cirúrgico e nos dá a resposta devida a esses questionamentos. Mas a nossa segurança repousa na palavra de Deus. Então, como eu disse anteriormente, né, a nossa segurança não repousa em nós mesmos, mas na palavra de Deus. Então, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, João 6,37 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, Jesus nos garante, né? A certeza não vem de nós, mas da fidelidade de Deus às suas promessas. Então, Jesus nos garante que aquele que vai até ele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Até porque aqueles que vão a Cristo, dentro do contexto dos escritos de João, são aqueles que o Pai o deu. Então, ele não rejeita aqueles a quem o Pai o deu.
e Deus ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus garante que nós somos salvos em Cristo Jesus, não há razão para nós duvidarmos disso. Outra questão que nós observamos é que o Espírito Santo ele confirma a nossa filiação. Em Romanos 8,16, o texto diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito Santo não é filho de Deus, né? Então não tem comunhão com Deus. E esse texto ele nos passa convicção íntima, ou seja, certeza no coração, que é confirmada por Deus em nós através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é uma segurança espiritual. O Espírito ele sela a nossa identidade como filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque o Espírito Santo ele testifica ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E outra questão é que ele nos confere paz interior. Então, o Consolador traz descanso e remove o medo da condenação. Né? No capítulo 5 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai falar sobre os benefícios da justificação e ele vai falar sobre paz com Deus e paz de Deus. Então, paz interior, no sentido de que não há mais condenação e Deus se tornou propício a nos receber através do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus. E automaticamente essa paz com Deus, ou seja, não há mais inimizade entre nós e Deus, ela nos traz também a paz de Deus, porque todo o resto, né, tudo que acontecer em nossa vida, não pode de modo algum diminuir a alegria de estar na presença de Deus e gozar de comunhão com Ele, o que nos faz ter paz mesmo diante de momentos de tribulação das lutas da vida. Outra questão que nós devemos observar aqui é a diferença entre os fatos e os sentimentos. Né? Os fatos bíblicos, baseiam-se na fidelidade de Deus, ou seja, nós podemos confiar, porque é fato biblicamente exposto que Deus ele é fiel à sua palavra. Os decretos de Deus, a fidelidade, as promessas de Deus, elas são imutáveis, porque Deus é eterno, a sua palavra é eterna e as suas promessas também são eternas. Deus nunca muda e nunca engana. Deus não é como um homem que muda de humor a qualquer momento, mas ele nunca muda e ele não engana. E a promessa é a âncora da nossa alma. Então, nós podemos ter plena convicção, ou seja, ancorar nossa alma na promessa de Deus, porque Ele é um Deus que não mente, um Deus que não engana. Por outro lado, sentimentos, né, são variáveis e subjetivos, você pode sentir de um modo hoje e amanhã não, então nós não podemos confiar objetivamente nos nossos sentimentos, porque eles são subjetivos. Também podem mudar de um dia para o outro, nem todos reagem com emoção visível, então cada pessoa reage à pregação do Evangelho, à, à habitação do Espírito Santo e tantas outras coisas na vida, na fé cristã, na vida da fé, né? Agem de forma diferente. Então tem pessoas que são mais eufóricas, outras são mais caladas, mais sérias. Isso é particular de cada pessoa e o Espírito Santo ele não muda o nosso caráter nesse sentido, né? Ele muda o nosso caráter, tirando de nós aquilo que não glorifica a Deus. Mas questão de personalidade, de pessoas que são mais sérias, pessoas que são mais risonhas e tudo. Então, essa coisa não é tocada necessariamente pelo Espírito Santo. Há pessoas que de fato mudam, mas nem todos. Então, você pode não sentir nada, ser taxado como uma pessoa fria, né, dentro da igreja, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não habita em você e que você não pode ter certeza da salvação. E também os nossos sentimentos, eles podem nos iludir sobre a realidade. Nem sempre o que sentimos, ele é objetivamente aquilo que ocorre. Então, daí o perigo de frases como confie no seu coração ou confie nos seus sentimentos. Nem sempre os nossos sentimentos eles são racionais ou eles apontam para a realidade objetiva. Então, nem sempre nós devemos confiar em nossos sentimentos. Não são nossas emoções que determinam nossa relação com Deus, mas a sua palavra fiel. Então, se você deve ter convicção de que Deus habita em seu coração
e por meio de outras mudanças que ele vai provocar na sua vida, não necessariamente porque você sente ou deixa de sentir alguma coisa. Com relação ao pecado na vida do salvo, às vezes a questão do pecado é que faz com que muitas pessoas tenham dúvida se de fato podem, vejam só, tem dúvida se podem ter certeza da salvação. Parece meio redundante, mas é assim mesmo. Então, o pecado na vida do salvo, ele é um acidente. Então, o pecado é um evento inesperado e indesejado. É um tropeço no caminho de quem deseja agradar a Deus. Ou seja, o salvo, ele não tem o pecado como um hábito. O cristão, ele não vive na prática do pecado. A sua nova natureza em Cristo o impulsiona para a santidade. Então, mesmo sabendo que nós certamente pecaremos, alguns pecados mais leves, no sentido de não serem escandalosos, outros até pecados vergonhosos, mas isso não necessariamente aponta para o fato de que nós não somos crentes, mas de que nós caímos e que essa queda ela não é algo que acontece rotineiramente, não é algo habitual. Tanto é que quando acontece, nós nos entristecemos, nos arrependemos e voltamos para Deus. Então, o salvo, ele não vai sentir alegria no pecado, né? Ele vai pecar como um acidente, algo que deve ser acidental na sua vida, mas não é algo que ele traz prazer contínuo, né? Algo que ele busca, mas algo que inesperadamente o assedia e o leva a agir de forma que ele não deveria e que não queria fazer, né? Embora, quando nós pecamos, de fato, nós pecamos porque queremos, tá? O pecado, ele é muitos desejos nossos que afloram, né? Mas são eventos que acontecem quando estamos em algum tipo de fraqueza e não algo habitual que nós buscamos e amamos e desejamos fazer o tempo todo. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a sua semente permanece nele, né? Então, 1 João 3,9, onde ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática, ou seja, não vive pecando continuamente, não vive amando e buscando o pecado, buscando viver no pecado continuamente. Outra questão é que Jesus, ele é o nosso advogado e intercessor. Lá em 1 João 1,9, o texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, se nós tropeçarmos, nós temos um recurso imediato em Cristo Jesus. Primeiro, porque ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado, contra lá em 1 João, no capítulo 2, verso 1. A palavra aqui para advogado é o paráclitos, né? E o texto ainda vai dizer que ele não é só um advogado, ele é Jesus Cristo o justo, o que qualifica esse nosso advogado, né? Ele é alguém que tem como um predicado, com qualidade de ser justo. A justiça faz parte da sua, não só da sua índole, mas do seu ser. Então, ele é o único mediador, não tem Maria, não tem os santos, não tem anjos, mas ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. E outra coisa, né? O pecado, ele traz tristeza segundo Deus. Então, a tristeza pelo pecado produz arrependimento. 2 Coríntios 7:10 nos diz isso. A ideia de tristeza segundo Deus é que quando nós pecamos, nós sentimos tristeza por estarmos agindo de forma contrária à vontade soberana de Deus e ao seu eterno amor, à sua santidade. Então, essa tristeza, ela não é uma tristeza para a destruição, mas é uma tristeza para o arrependimento. É o que nos conduz ao arrependimento. Então, confesse seus pecados diretamente a Deus. Em Cristo você está seguro. Não viva a prática do pecado, mas quando se pecar, lembre-se, você tem um advogado, um paráclito, né, que no Evangelho de João é o Consolador, e é o Espírito Santo, mas aqui, que é o de mesma essência, é Jesus Cristo, nosso advogado e o nosso intermediador. É Ele quem leva as nossas petições a Deus, é Ele quem intercede por nós diante de Deus. Quando sentir a tristeza do pecado, essa tristeza não é para me destruir. Então,
não fique prostrado. Ao contrário, essa tristeza é para lhe trazer ao arrependimento. Segurança inabalável nas mãos de Cristo. Então, João 10, 27 e 28, esse texto é muito famoso, ele diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, inclusive nós mesmos. Então, mesmo nós não podemos nos arrebatar das mãos do Senhor. Por quê? Ele nos deu a vida eterna, um presente de Jesus que começa agora e dura para todo o sempre. Vida eterna, não é vida somente, é vida eterna. Essa vida ela é eterna no sentido de que nunca mais acabará quando nós entrarmos para a eternidade, obviamente, mas a qualidade que também ela nos traz, é uma qualidade de vida, porque nós estaremos na presença dele eternamente. Então, nós jamais pereceremos. A garantia de que a morte espiritual não tem poder sobre o salvo, porque nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E ninguém arrebata, estamos guardados pelas mãos do Filho e do Pai, que é maior do que qualquer coisa. Não há nada no universo, não há nada na existência que possa nos arrebatar das mãos de Deus, da mão de Cristo Jesus. Agora, vamos nós finalizar a nossa aula com esse tópico, né? Vivendo com a certeza da salvação. Então, quem se converteu a Cristo tem a vida eterna e a certeza da salvação, não no futuro ainda, mas agora. Nós podemos desfrutar agora. Jesus diz que tem a vida eterna, não terá. Então, nós temos e teremos sempre a certeza da nossa salvação, porque nós temos a vida eterna. Outra coisa, as emoções podem nos iludir, mas Deus nunca nos engana. Então, confie na sua palavra fiel, ou seja, na palavra fiel de Deus. Não se entregue ou não entregue seu coração puramente às emoções, quando elas lhe disserem o contrário daquilo que a palavra de Deus afirma. E sempre que o Espírito o convencer do pecado, confesse, abandone e agradeça a Deus pelo perdão. Então, reconheça e confesse seu pecado, abandone o seu pecado, ou seja, busque viver fora da prática do seu pecado e agradeça a Deus pelo perdão concedido por ele em Cristo Jesus. Você recebeu presentes espirituais de Deus, desfrute de sua nova vida. Viva uma vida feliz, uma vida sem assombro, sem susto, né, com aquela possibilidade e aquela vida incansável de ter que se justificar o tempo todo. Há um único justo que justificou a todos nós, então descanse nele, para que você viva uma vida feliz e de qualidade na presença de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para lutar contra os nossos pecados, que Deus nos dê franqueza para confessar os nossos pecados quando cometermos, que o Senhor nos conceda as ferramentas, as armas necessárias para abandonar e que o nosso coração seja sempre grato ao Senhor por tudo que Ele fez e pelo perdão concedido em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.